próximo tópico é sobre a teoria finalista pura, maximalista e finalista aprofundada. Esse tópico possui bastante importância teórica, pois falaremos quem são os sujeitos considerados consumidores para o Código de Defesa do Consumidor, através da análise conceitual do termo destinatário final e do entendimento de 3 teorias. A primeira é a teoria finalista, a segunda é a teoria maximalista e a terceira é a teoria finalista mitigada. Essas 3 teorias são estudadas pela doutrina e vêm sendo abordadas pela jurisprudência, especialmente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Qual é o motivo de fazermos a análise dessas teorias no início do nosso curso? Meus amigos, dependendo da teoria escolhida, o sujeito irá saber se será protegido pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil. Os adeptos à teoria finalista defendem que as normas de proteção ao consumidor devam ser aplicadas de maneira restritiva, enquanto os adeptos à teoria maximalista defendem que a aplicação se dê de forma ampliativa. E, por fim, os adeptos à teoria finalista mitigada entendem que a aplicação deve ser intermediária. Eu sei que essa explicaçãozinha não fez vocês entenderem nada sobre as teorias, mas ela foi apenas uma breve introdução. Nós vamos aprofundar o estudo delas, mas antes disso, precisamos falar um pouco sobre o conceito de destinatário final do produto ou serviço. O termo destinatário final não é tão simples como parece, e essas 3 teorias também têm como objetivo explicar o seu significado. Como já dito nos tópicos anteriores, a pessoa, seja física ou jurídica, só será considerado como consumidor se preencher os requisitos de destinatário final. O destinatário final é aquele sujeito que adquire o produto ou serviço como bem de consumo, e nesses casos incidirão as regras do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em julgamentos dizendo que o destinatário final é aquele que retira o produto de circulação para suprir a sua necessidade pessoal. No entanto, é necessário que esse destinatário final seja tanto destinatário final fático como destinatário final econômico, ou seja, a utilização do bem ou do serviço deve paralisar a atividade econômica, não podendo ser o produto ou o serviço reutilizado no processo produtivo. Ainda nessa parte introdutória das teorias, é necessário ressaltarmos uma questão de bastante relevância: a caracterização da pessoa jurídica e do profissional liberal como consumidores. Para isso ser possível, é necessário que 2 elementos estejam presentes. A pessoa jurídica deve ser a parte vulnerável da relação de consumo formada por ela e um fornecedor. E a pessoa jurídica deve ser caracterizada como destinatário final do produto ou serviço. Para ficar mais claro o entendimento daqui até o fim do curso, não vamos deixar nenhuma dúvida acerca da vulnerabilidade. Uma das partes ser vulnerável é um dos requisitos para que sejam aplicadas as normas de proteção do consumidor. A parte será vulnerável quando estiver em desvantagem de forma permanente ou transitória em relação à outra parte, podendo ser uma vulnerabilidade informacional, técnica, jurídica ou socioeconômica. Bom, como a definição do termo consumidor irá determinar se a pessoa será protegida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil, vamos começar a falar detalhadamente de cada uma das teorias para sabermos qual é a melhor definição a se usar no dia a dia. A primeira teoria que vamos estudar é a teoria finalista, ou teoria finalista pura, cujo entendimento se baseia em uma interpretação restrita do conceito de consumidor. Aqui, o destinatário final é aquele que utiliza o bem como consumidor de fato e consumidor econômico, sendo consumidor de fato aquele que consome para o seu uso pessoal e consumidor econômico aquele que não utiliza o bem para finalidade produtiva, encerrando seu ciclo econômico. Nesse sentido, eu gostaria de utilizar as palavras do doutrinador Lima Marques para conceituar o destinatário final com base no artigo 2º do CDC. Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou para sua residência. É necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda,
não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção. Então, para os adeptos da teoria finalista, consumidor seria apenas aquela pessoa que adquire o bem para utilizá-lo em proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal. Se o produto retornar ao mercado de alguma forma, seja para revenda ou para a cadeia produtiva, não haverá relação de consumo. Vamos a um exemplo prático. O advogado que compra um carro seria considerado consumidor, pois este carro não estaria inserido entre os instrumentos necessários para o exercício da sua profissão, como é o caso de um computador ou uma impressora. Em um outro exemplo, se um barbeiro comprar um creme de barbear para usar nos seus clientes, não haverá relação de consumo nessa aquisição, pois o creme de barbear foi novamente introduzido no mercado. Para a teoria finalista, estão excluídos da proteção das normas consumeristas a empresa que, por exemplo, compra uma impressora para ser utilizada em suas atividades. Isto é, se o produto apresentar defeitos, a empresa deverá resolver o problema diretamente com o fornecedor, através das normas do direito civil, pois não será considerada destinatário final do produto. Essa teoria restringe bastante a aplicação das leis consumeristas, pois exclui muitas pessoas do seu âmbito de proteção, já que a sua maior finalidade é a de dar um tratamento especial ao grupo mais vulnerável da sociedade, o consumidor. Mas, como a jurisprudência tem tratado os processos que envolvem a teoria finalista? No recurso especial 1386938, por exemplo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que essa teoria seria utilizada para determinar a condição de consumidora da pessoa jurídica. Desse modo, para que a pessoa jurídica possa se caracterizar como consumidora, ela deve ser a destinatária final econômica do bem ou do serviço. Outro exemplo a ser dado é o caso de um processo que foi julgado também pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a validade das cláusulas de 2 contratos de financiamento, visando viabilizar a franquia de um restaurante. Aqui, não há como se reconhecer a existência da relação de consumo, uma vez que os empréstimos tiveram o propósito de fomentar uma atividade empresarial. Pelas análises jurisprudenciais, é possível perceber que o reconhecimento da relação de consumo deve ser feito, em regra, de forma restritiva, pois o artigo 2º do CDC considera destinatário final apenas o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele a pessoa física ou jurídica, como eu já disse no comecinho desse tópico. Portanto, aquele produto que retorna às cadeias produtivas de consumo intermediário é excluído das normas de proteção do consumidor. Pois bem, uma outra discussão importante que a teoria finalista aborda é sobre a pessoa jurídica poder ser considerada consumidora, mesmo que não se qualifique como a destinatária final. Em situações excepcionais, vem sendo autorizado, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que o Código de Defesa do Consumidor proteja também as empresas, desde que elas estejam em situação de vulnerabilidade. Essa é a grande crítica que se faz à teoria finalista, pois ela relativiza as normas consumeristas que não serão devidamente aplicadas às pessoas jurídicas. Meus amigos, para que exista uma relação de consumo, não é necessária a presença de pessoa física ou jurídica, mas sim a presença de uma parte tida como vulnerável de um lado, o consumidor, e do outro lado, um fornecedor. Como exemplo, podemos citar o caso de um estabelecimento de saúde que está vinculado a um fornecedor de oxigênio, ou uma empresa de cosméticos que depende da prestação de serviços de informática e que não está ligado diretamente à sua produção. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência, ao mesmo tempo que adotam um conceito finalista, reconhecem ser necessário buscar uma teoria para que as situações de vulnerabilidade das pessoas jurídicas sejam apreciadas com mais cuidado, para permitir a aplicabilidade das normas consumeristas nas relações entre fornecedores e consumidores que atuam na atividade econômica, desde que seja comprovada essa tal vulnerabilidade. Em suma, para concluirmos o assunto sobre a teoria finalista, também conhecida como teoria finalista pura ou teoria subjetiva, será considerado como destinatário final
aquele que adquirir de modo fático ou econômico o produto ou o serviço. Essa corrente está preocupada em não banalizar o Código de Defesa do Consumidor, pois o seu objetivo maior é com a vulnerabilidade da parte mais frágil da relação, razão pela qual restringe o conceito de consumidor. A segunda teoria a ser estudada é a teoria maximalista, cujo entendimento consiste no destinatário final ser todo aquele consumidor que adquire o produto para o seu uso, independentemente de ser dada uma destinação econômica ou não. Aqui, diferente da teoria finalista, a interpretação dada ao artigo 2º do CDC deve ser feita de forma extensiva, o mais extensivo possível, no sentido de aplicar o conceito de consumidor a uma pessoa física que adquire o bem para uso pessoal, bem como a uma empresa que adquire para fins econômicos. Para essa teoria, o destinatário final seria o destinatário fático do produto, ou melhor, aquele que retira o produto do mercado e utiliza como, por exemplo, a fábrica de toalhas que compra algodão ou o advogado que compra um computador para seu escritório. Muitos doutrinadores que estudam essa teoria acreditam que adquirir um produto para revender no mercado de consumo é a única hipótese que desclassificaria o sujeito da relação jurídica como consumidor, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para os adeptos da corrente maximalista, consumidor é quem adquire no mercado de consumo o bem ou serviço, isto é, aquele que interrompe a cadeia de produção, ainda que esses bens ou serviços possam ser empregados indiretamente nas atividades de sua empresa ou de sua profissão, voltados para a obtenção de lucro. Para exemplificar o que estamos falando, o advogado será considerado consumidor em relação ao computador, bem como um taxista em relação a um carro que foi comprado, pois, ainda que esses bens sejam necessários para a realização da atividade profissional, o computador e o carro não voltariam ou integrariam a cadeia de produção novamente. Desse modo, a teoria maximalista amplia a noção de consumidor para abranger também os profissionais liberais, como eu acabei de falar, pouco importando se o produto ou serviço será utilizado em uma atividade econômica, desde que seja usado com fim profissional. Independente da teoria adotada, desconsidera-se também a vulnerabilidade, que já foi abordada aqui no curso, mas não deixa de ser importante ressaltar. Não será considerado consumidor quem adquire o produto para revendê-lo ou beneficiá-lo, como, por exemplo, o comerciante que compra um produto da fábrica para colocá-lo à venda não é consumidor. Para a corrente maximalista, as normas consumeristas também são aplicáveis aos consumidores intermediários, pois somente a destinação fática do produto ou serviço é levada em consideração, sendo desconsiderada a destinação econômica. O foco da teoria maximalista é o objeto, enquanto a teoria finalista é o sujeito. Porém, assim como fizemos com a teoria finalista, vamos ver como a jurisprudência enxerga essa teoria maximalista. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por exemplo, se o agricultor adquirir um bem móvel para utilizá-lo na sua atividade produtiva, ele deve ser considerado destinatário final por força do artigo 2º do CDC. Resumindo isso tudo, a teoria maximalista ampliou o conceito do artigo 2º do CDC, de destinatário final, também sendo aplicáveis aos consumidores intermediários, pois é desconsiderada a destinação econômica do bem ou serviço. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça também possuir julgados adotando a teoria maximalista, ela tem sido deixada um pouco de lado pelo fato de ampliar demais os conceitos e por não levar em consideração a vulnerabilidade do consumidor. Porém, mesmo sendo a teoria finalista adotada atualmente, uma terceira corrente também tem sido utilizada, a teoria finalista aprofundada ou mitigada. Essa terceira corrente, criada pelo Superior Tribunal de Justiça, é chamada de teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada, sendo considerada uma corrente intermediária que não observa apenas a finalidade do produto ou serviço adquirido. Essa teoria é interessante, pois leva em consideração o porte econômico do consumidor.
Essa teoria finalista mitigada possui algumas características específicas, como o fato de, sem maiores delongas, a pessoa jurídica que adquirir um produto ou serviço poder ser equiparada à condição de consumidora, desde que apresente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor. Sobre a vulnerabilidade, a doutrina apresenta 4 modalidades. A primeira é a vulnerabilidade técnica, que é a ausência de conhecimento sobre o produto ou serviço consumido. A segunda é a vulnerabilidade jurídica, que é a falta de conhecimento jurídico, bem como dos reflexos que podem ser causados na relação de consumo. A terceira é a vulnerabilidade fática, que é a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor. E a quarta é a vulnerabilidade informacional, que é a falta de informação sobre o produto ou serviço, e essa falta influencia na decisão da compra. Como já dito, essa teoria é uma teoria intermediária que não observa apenas a destinação do produto ou serviço, levando em consideração também o porte econômico do consumidor. Um juiz, quando for analisar um caso concreto, deverá observar as diferentes hipóteses em que uma pessoa jurídica pode demonstrar a sua vulnerabilidade ou hipossuficiência. A jurisprudência tem considerado esses fatores como essenciais para a caracterização dessa corrente, nas hipóteses em que a parte, seja ela pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final, esteja nessa situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. O STJ atua com bastante razoabilidade e prudência na interpretação da expressão destinatário final do artigo 2º do CDC. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se houver a vulnerabilidade, deve-se aplicar as regras consumeristas na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para a definição de consumidor, a jurisprudência reconhece a necessidade de, em algumas situações específicas, admitir a aplicabilidade do Código de Defesa nas relações entre fornecedores e consumidores, que sejam pessoas jurídicas, desde que fique evidente a relação de consumo. Bom, está bem avançado na doutrina o entendimento de que, ainda que o produto seja utilizado para uso próprio, continua sendo considerado consumidor quem adquiriu o produto. Os profissionais liberais também são protegidos pelas normas consumeristas, pois, se o Código de Defesa do Consumidor quisesse excluir esses profissionais da proteção, teria feito menção expressa no texto legal. Doutrinadores como o professor Gustavo Pereira Leite Ribeiro, que também opta pela teoria finalista mitigada, limitam o problema da destinação final dada ao produto e ao serviço e, consequentemente, da qualificação da pessoa jurídica e do profissional liberal como consumidores. Por quê? Porque deve-se analisar a finalidade ou o objetivo pelo qual um sujeito de direito acaba de constituir uma relação jurídica. Pois bem, para concluirmos esse tópico, gostaria de dizer que as 2 primeiras teorias possuem grandes defeitos. Na teoria finalista, podemos imaginar uma dona de casa que adquire uma máquina de costura para produzir roupas, com o objetivo de sustentar sua família. A máquina de costura, por estar sendo usada em uma cadeia de produção, afasta a possibilidade da dona de casa ser considerada como consumidora, ainda que ela seja claramente a parte vulnerável nessa relação jurídica. Enquanto isso, a teoria maximalista protege demais as relações de consumo, fugindo do objetivo da lei consumerista. Se uma grande empresa de roupa adquire grande quantidade de tecido para a produção de suas peças, a empresa será considerada consumidora, ainda que ela esteja em pé de igualdade ou até mesmo em vantagem em relação ao fornecedor. Em nenhum dos 2 casos há bom senso. O consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo e a lei consumerista deve protegê-lo. Portanto, chegamos à conclusão de que o termo destinatário final, utilizado no conceito de consumidor, nada mais é do que o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele a pessoa jurídica ou física que retirou o bem do mercado para uso pessoal ou profissional, desde que se comprove a vulnerabilidade na relação de consumo.
Não há consenso hoje sobre qual das teorias vai prevalecer, mas a doutrina e a jurisprudência, em sua maioria, ainda seguem a teoria finalista pura, a primeira teoria estudada. Apesar de a ocorrência finalista ainda ser a mais utilizada na jurisprudência, a teoria finalista aprofundada ou mitigada é a que possui o melhor embasamento teórico e tende a ser a majoritária daqui a um tempo. Com essa conclusão, terminamos o nosso estudo sobre as teorias e vamos passar a tratar sobre os principais princípios do direito do consumidor.